Olá, esse é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o livro 3 da obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Lembramos que a obra completa está dividida em 10 livros, mas nosso foco hoje será apenas o terceiro. Certo, então vamos mergulhar nisso. O livro 3, ele parece ir bem fundo numa questão-chave, né? O que faz uma ação ser nossa, de verdade, quando somos responsáveis? Ele já começa falando de voluntário e involuntário. Exatamente. Aristóteles, ele bota essa distinção logo de cara porque é fundamental para a ética toda. Os atos voluntários são aqueles que, sim, podem gerar elogio ou culpa, porque partem da gente. E os involuntários, Esses merecem perdão ou compaixão. Acontecem por compulsão, tipo uma força externa que te obriga, e você não contribui em nada, imagina ser levado pelo vento. sei, algo totalmente fora do controle. Isso. Ou acontecem por ignorância. Mas aí a ignorância, agir sem saber é sempre desculpa? Fica meio vago? Não. Ele detalha isso bem. Não é qualquer ignorância. O ponto principal é o que acontece depois. Se você age por ignorância de um detalhe específico da situação, não da regra geral, mas de algo particular ali, e quando percebe o que fez, sente dor, arrependimento, aí sim o ato é involuntário. Tem uma conexão emocional com o erro. Ah, entendi. E se a pessoa não sente nada, nenhum remorso? Bom, nesse caso, se agiu por ignorância, mas não está nem aí depois, Aristóteles classifica como não voluntário. Veja bem, não foi de propósito, mas a falta de arrependimento mostra algo diferente na pessoa, né? Não é bem involuntário no sentido que gera piedade. Faz sentido essa diferença baseada no sentimento posterior. E aquelas situações bem complicadas, de pressão total, o exemplo clássico do navio na tempestade, jogar a carga fora. Como fica isso? Assim, são os atos mistos. No momento ali, a pessoa escolhe fazer aquilo para salvar a tripulação, sacrificando a carga. O princípio da ação está nela, ela decide. Então se parece mais com o voluntário. E isso se assemelha mais. Mas é claro, pensando em abstrato, ninguém escolheria jogar coisas no mar do nada, né? A avaliação moral, se foi certo, errado, louvável, depende muito do que estava em jogo, das circunstâncias. Entendi. E ele até reconhece que tem limites, né? Tem atos que são tão ruins que seria melhor morrer do que fazer, mesmo forçado. Com certeza. Isso leva a gente para a ideia de escolha, que ele parece tratar de um jeito bem específico, diferente de só querer. Sim, a escolha ou prohaiezes é crucial. É diferente do desejo, da vontade, que mira o fim tipo, todos queremos ser felizes, ter saúde. A escolha é sobre os meios para chegar lá. Como escolher ir ao médico para ter saúde. Exato. E também não é só opinião, que pode ser sobre qualquer coisa, verdade ou mentira. A escolha é sobre o que a gente pode fazer, o que está no nosso poder, e a gente julga como boa ou má. Ele define como um desejo deliberado, sabe? Algo que a gente pensa, delibera sobre as opções para agir. Interessante. Isso puxa outra questão. A gente deseja o que é bom de verdade ou só o que parece bom para nós? Tipo o prazer que às vezes engana. Essa é clássica. Aristóteles diria que, idealmente, o objeto do desejo é o bem real. Mas, para cada pessoa, o que ela busca é o bem aparente, o que parece bom para ela naquele momento. E como a gente sabe qual é qual? Aí entra o caráter. O homem virtuoso, por ter a disposição correta, a sensibilidade certa, ele geralmente percebe o bem verdadeiro, onde outros, talvez iludidos pelo prazer fácil, só veem o aparente. O virtuoso acaba sendo uma espécie de medida, de referência. Entendi. Então, se as nossas escolhas formam o nosso caráter e um caráter ruim leva a escolher mal, a gente é responsável por ter se tornado essa pessoa ruim? Aristóteles defende que sim. A origem do vício é voluntária. Nós somos responsáveis pela formação do nosso caráter, pelas nossas disposições. É como alguém que fica doente porque viveu de forma totalmente desregrada, ignorando conselhos. Mesmo sabendo que fazia mal. Exato. No começo, dependia da pessoa mudar os hábitos. Depois que o vício, a injustiça, a intemperança se instala, pode ficar muito difícil, talvez até impossível mudar. Como uma pedra que você jogou. Não dá para chamar de volta no meio do caminho.
Mas a responsabilidade por ter começado aquilo, por ter se colocado naquela situação, permanece. Forte isso. E como ele aplica essas ideias nas virtudes específicas? O livro 3 fala bastante de coragem, né? Fala sim, bastante. A coragem é vista como meio termo, o equilíbrio em relação aos sentimentos de medo e confiança. Não é não ter medo de jeito nenhum. É saber o que temer. Isso. É temer o que deve ser temido, do jeito certo, pelo motivo certo e, o mais importante, enfrentar essas coisas por um motivo nobre, visando o calum, o belo moral. Essa finalidade é que define a virtude. Para ele, o maior exemplo de coragem era morrer em batalha defendendo a cidade. E quais seriam os erros aí? Os extremos? Bom, o excesso de confiança diante do perigo é a temeridade. A pessoa parece corajosa, mas muitas vezes é só fachada. Na hora H, ela recua. E a falta, o excesso de medo, é a covardia. E tem gente que parece corajosa, mas não é. Sim, ele diferencia bem. Não é coragem de verdade agir por obrigação ou só por ter experiência, como soldados veteranos que sabem que algo não é tão perigoso assim, ou por raiva, que é impulsiva, ou por otimismo bobo baseado na sorte, nem por pura ignorância do perigo real. A coragem mesmo tem essa clareza sobre o perigo e a motivação nobre. O livro também faz uma ligação interessante entre prazer e dor, e outros vícios, como a intemperança e a covardia, né? Faz sim. Ele compara a intemperança, que é essa busca exagerada por prazeres do corpo, com a covardia, que é a fuga da dor. E ele sugere algo curioso, que a intemperança parece mais voluntária. Mais voluntária por quê? A ideia é que a dor meio que perturba a nossa natureza de forma mais direta, quase nos força a fugir. Já o prazer não teria essa força coercitiva tão óbvia. Ceder demais ao prazer parece uma escolha mais livre, menos imposta pelas circunstâncias. O desejo pelo prazer parece mais teimoso, mais surdo à razão do que a própria raiva, por exemplo. Por isso seria mais censurável. Interessante essa perspectiva sobre a voluntariedade. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.